né? Dá início. Boa noite a todos e a todas. Pedimos desculpa nesse momento, né? Porque teve um erro técnico. Mas é assim, né? Esse mundo da modernidade, da tecnologia, uma hora ou outra, né, Michele? Conseguimos. Conseguimos, né? Sim, sim. Sejam todos e todas bem-vindos, né, a esse momento, nesse mês de abril, né? O Abril Azul, né? Que é o mês de conscientização do autismo, né? Eu vou me apresentar, primeiramente, eu sou Daniele, sou assistente social de formação, graduada em recursos humanos e tenho especialização em gestão do SUAS. E estou aqui com minha amiga maravilhosa, Michele Matos, para a gente levar essa live mais de informação, né, nesse mês de conscientização para você que está aí do outro lado. A nossa frase de hoje, Michele, é mais informação e menos preconceito. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega ela se apresentar e aí depois vamos dar continuidade aí à nossa live. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, né, essa noite com vocês, falando de um tema, né, tão interessante, né, que gera tanta curiosidade, né, nas pessoas, gera às vezes até confusão, né, por conta de diagnósticos, né. As pessoas às vezes costumam chegar na rua, olhar e não saber, né, e querer saber o que é e por que é. Né? Então, essa noite, nós estaremos falando um pouquinho, desmistificando um pouquinho do que é o autismo. Né? Então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Michele Amado, sou psicóloga de formação, tenho pós em psicopedagogia. Né? Então, assim, atuo nas duas áreas, né? Atendo autistas, né? Que, assim, é meu chamego, meu xodó, minhas crianças. Né? E dizer que é um imenso prazer, né, falar sobre esse tema, né, que eles são tão especiais, né, essas crianças, né, autistas, elas têm uma coisa diferente, né, tem um brilho diferente. Então, vamos lá, vá lá, Dani, siga com o seu planejado, o seu programa. Agradecer ao Projeto RECA, né, por esse espaço, dizer que é uma satisfação muito grande, no meio de uma sociedade preconceituosa, a gente está podendo levar informação. Isso. Né? Teve algumas perguntas, foram feitas, e no final a gente vai tentar sanar as perguntas. E aí eu começo o que é o autismo, né? Atualmente chamado de transtorno de espectro autista, o TEA, né? É uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, entendeu? Está associada a padrões e comportamentos restritivos e repetitivos, não é isso? Os sinais do TEA começam na primeira infância, persiste na adolescência e na vida adulta, né? O tratamento do TEA é baseado em terapias de reabilitação que devem ser direcionadas de acordo com a necessidade de cada um portador, certo? Não necessariamente se um tem aquele, até porque Michele vai falar dos níveis, né, Michele? Não é necessário que seja a mesma característica, não, né? E eles envolvem a equipe multidisciplinar para poder tentar ajudar a resolver e sanar qualquer tipo de situação que esse autista esteja inserido. No Brasil, nós temos duas leis, nós temos algumas leis, aliás, vou reformular minha frase, né, no Brasil, e são asseguradas por a Lei Berenice Piana e a Lei Brasileira de Inclusão. Ambas consideram a pessoa com diagnóstico do transtorno espectro do autista para todos os efeitos legais como pessoa, para todos os efeitos legais como pessoa com deficiência. Assim, todos os direitos garantidos pelo PCDS são estendidos também para as pessoas autistas, né? Desculpa. No entanto, muitas famílias desconhecem esses direitos, né? Que estão inseridos na saúde,
na educação, na previdência social, né? E no mercado de trabalho. E muitas famílias ainda desconhecem, né, esses direitos perante as leis. Foi sancionada em 2012 a lei de número 12.764, conhecida como Lei Berenice Piana. Essa legislação foi levada no nome de uma mãe, uma jovem, mãe de um autista, que determinou que pessoas com TEA são consideradas, para todos os efeitos legais, pessoas com deficiência. Portanto, todos os direitos garantidos anteriormente, né, passam a ser inseridos também para os autistas. Os direitos da saúde, né, sabemos que precisamos desse tripé, né, na vida de todo ser humano e também dos autistas. Na saúde, conseguir esse diagnóstico precoce, né, é um direito, e terapia multidisciplinar pelo SUS, é um direito que vem inserir para esse público. A disponibilização de sessões necessárias, exemplo, se um autista precisa não tem limite de sessões para aquele determinado autista. Se precisar de 10, de 20, de 30, precisa ser, né, trabalhado e estudado esse plano para que seja inserido, porque é um direito deles, entendeu? Atendimento sem carência estendida, pois o autista não é considerado uma doença, né, pré-existente. E medicação também gratuita. Aliás, claro que tem que ser inserida com receitas médicas, né? Precisa constar o nome genérico do medicamento, né? E se seja um custo alto ou baixo, está inserido, precisa ser passado para o autista, porque é um direito do autista dentro da saúde, isso é lei, tá? É muito importante a gente pesquisar, a gente ler para poder se especializar, entender e deixar preconceito, né? Muitas falas nessa sociedade a gente vivencia a todo momento e a gente precisa se policiar e quebrar essas barreiras nesse sentido. O direito dos autistas também na educação de grande importância. Né? Quando falamos da educação dos direitos assegurados, é direito à vaga. Né? Nenhuma escola pode negar a vaga para um autista. E não existe limite de máximo ou mínimo quantitativo de vagas, né? Na inclusão, a gente precisa incluir nossas crianças na sociedade, seja ela como um todo. Outro direito dentro da educação é o transporte até a escola, né? Porque sabemos que cada um tem os seus níveis, e a locomoção são famílias, na maioria das vezes, que não sabem dos seus direitos, né? Vale ressaltar. E é por isso que essa live está acontecendo, para a gente poder levar essas informações às famílias aí que estejam precisando dessas informações. O direito também ao acompanhamento da auxiliar de educação inclusiva, né? Já acontece no município e no estado, precisamos de mais, com certeza, né? Esse auxílio na educação, ele vai ajudar esse aluno com autista a se inteirar, né, na sociedade, com seus colegas, com seus professores, né? Porque a escola é de uma extrema importância para a vida desse aluno, né, ou aluna. Então, nós temos também o direito da educação, né, para os autistas, como também temos o direito dos autistas na previdência social, né? Agora, considerando os direitos assegurados a pessoa autista, dentro da previdência social, temos alguns benefícios. Acredito que um dos conhecidos, assim, a gente sempre ouve falar, é a do BPC, né, que é um benefício de prestação continuada. Eu venho sempre batendo na mesma tecla. Não é aposentadoria,
né? Que algumas pessoas têm essa... Na verdade, eles acreditam ser, que seja uma aposentadoria, não é porque não recebe décimo terceiro salário, né? Ela precisa estar atualizada no CadÚnico durante 2 anos, né? Essa família que recebe o benefício com 2 anos, ou até menos de 2 anos, para que o benefício não seja cancelado ou bloqueado, precisa se dirigir ao CRAS, se dirigir na Secretaria de Assistência Social e atualizar esse benefício, porque nós sabemos que o custo é alto, né? E aí precisa dessa junção, né? Saúde, educação, previdência social, para que tudo venha a acontecer, a melhorar essa vida desses autistas. Não é isso? Vou passar agora a palavra para a Michelle, porque eu falo demais, e aí eu vou deixar um pouquinho com ela e depois eu volto. Michelle, fica à vontade, tá? Então, pessoal, eu vou começar falando assim um pouco da avaliação. Como é que a gente faz essa avaliação, né? A criança, ela é autista. E assim, o segredo de uma boa intervenção, né? O que é intervenção? É como a gente vai trabalhar com aquela criança, né? Quais os caminhos, né, que a gente vai percorrer. Então, assim, o segredo para uma boa intervenção é uma boa avaliação também, né, dessas crianças. Então, assim, existe a avaliação diagnóstica e existe a avaliação comportamental, certo? Eu vou falar um pouco da diagnóstica. Quem é que pode dar um laudo, né, se uma criança ela é autista? Quais são os especialistas? Isso, às vezes, gera muita dúvida, né? Como é que eu vou saber, doutora? Né? O pessoal me chama de doutora, como é que eu vou saber se meu filho está com um laudo, né? Então, assim, você vai ter que se encaminhar, né? Tentar ver próximo a você, ou marcar com um agente de saúde que marque um atendimento ou com pediatra, ou com neuropediatra, ou com neurologista também, e até com psiquiatra, certo? Por quê? Porque são eles que dão esse laudo, eles fecham esse laudo se a criança é autista ou não, se ela tem TEA ou não, certo? E ela vê também a avaliação da habilidades. Né? Nós fazemos um levantamento, né, de déficit de comportamento, o que ele tem de comportamento em excesso, né? A gente usa uma linha de base, né? Então, assim, nossa base, ela é amparada pelos marcadores do desenvolvimento infantil, certo? Vou continuar aqui no meu roteiro para eu não me esquecer de falar nada para vocês, tá bom? Então, assim, quando a gente pega uma criança, a primeira sessão é uma anamnese. Tem todo um aparato de perguntas que você faz para a mãe, para o pai, o cuidador. Né? O ideal é que seja com a mãe, porque a gente faz perguntas até na hora que ela descobriu que está grávida. Né? Uma anamnese, ela vem daí, da descoberta, né? Da gravidez, já foi plantada, se não foi. Então, a anamnese, ela vem, né, com as perguntas, as fechadinhas, e a gente vai perguntando para a mãe, para a cuidadora, como é o desenvolvimento, como é que essa criança, as habilidades dela, né? Qual o nível de comprometimento desse indivíduo. O que é que está comprometido, né? Porque a gente sabe o quê? Que no TEA há comprometimento de linguagem, de interação com o outro, né? O interesse, quais são os interesses? Às vezes é mais por um objeto, ele elege mais objetos do que a pessoa, sabe? Ele tem, o nível de interesse dele é restrito mais. Então, nisso também a gente vai marcando o nível, né? E também vem através do laudo. Mas é bom que a gente escute da mãe e a gente vai tendo também dando nosso parecer. Então, assim, quais são os instrumentos, né? Que hoje temos vários protocolos de avaliação. Há uma infinidade, né, de protocolos. Tem o Portage, que ele vê os níveis
habilidade de linguagem, né? O Vibe Map, o PIC, o Waffles, o Social Self, né? Todos eles e mais alguns, eles dão para a gente, né? Eles protocolos são de avaliação, né? Para poder analisar melhor essa criança. Dani, quando quiser me interromper, viu? Pode interromper, fica à vontade. Tá, pode dar continuidade. Já, Pronto. Então, o que é que o psicólogo ele analisa, né, nessa criança? A gente analisa as habilidades de comunicação e linguagem, habilidades sociais, a habilidade dela diária e a autonomia dela. O que é que ela consegue fazer só? Né? O que é, aí vem nos níveis, já vou falar. Pelos níveis, a gente vai vendo as habilidades, certo? Da criança. O nível de autonomia dela, o que é que ela comunica interesse e desinteresse, né, no objeto. Aí vamos pensar agora numa sessão, certo? Eu estou com uma criança e eu mostro determinados brinquedos para ela e eu vou ver. Nisso eu já entrevistei na primeira consulta da mãe, fiz uma anamnese e eu já pergunto os brinquedos de interesse, se é dinossauro, né, se é bonequinha, tem sempre alguns objetos. Então, ali eu já separo numa caixa, certo? Porque tem aquele primeiro vínculo de contato e a gente tem que ganhar também a confiança da paciente, certo? Então, assim, a gente avalia a atividade motora, né, nas brincadeiras e vou indo por diversas áreas do desenvolvimento infantil, tá certo? As barreiras também comportamentais para essa criança, né, que a gente tem que inserir novos repertórios para essa criança. Ela tem comportamentos repetitivos, então a gente tem que tentar ir tirando isso e apresentando novas brincadeiras, implementando e fechando alguns interesses para ela diferentes, certo? Então, deixa eu ver aqui. Vamos falar de ABA, né? ABA, ele é uma ciência, né? O ABA. E é uma psicoterapia, certo? É bem aplicada para o autista, basicamente para o autista. É uma sigla, o ABA, que é uma sigla em inglês, né? Applied Analysis, que é a tradução de análise do comportamento aplicada. Aqui no Brasil, a gente chama assim, análise do comportamento aplicado, é o ABA. Então, assim, é muito interessante o psicólogo que tem essa formação também, porque, assim, ele fecha bastante em cima do autismo, certo? Aí, o que é que o ABA, ele... Quais são as técnicas, né? Uma das coisas eu vou falar aqui também, é usada a discriminação, pareamento, contato visual e imitação, né? São metas e objetivos, e no qual a gente vai inserindo essas metas e objetivos no brincar, certo? No brincar é que a gente pega esses momentos, né, para fazer a terapia. Certo? Então, vamos lá. E a gente trabalha o quê? Em torno de 3 zonas. A gente divide a criança em 3 zonas. Né? A zona de conforto, eu vou explicar cada uma delas. Zona de conforto, zona de estimulação, que é de aprendizagem, e a zona de desregulação. Michele, me explique um pouquinho de cada uma. Vou explicar, vou tentar traduzir aqui a grosso modo. Por exemplo, a zona de conforto é aquela brincadeira que você deixa primeiro ele brincar, ele faz o que ele quiser, para ele se sentir à vontade, certo? Para você não perder ele, certo? Então, essa é a zona de conforto. Ele está fazendo o que ele gosta, o que ele quer. Às vezes, movimentos repetitivos, né, que eles sempre fazem, vai brincar alguma coisa, volta e faz aquilo de novo, né? Que a gente chama também de testamento do comportamento. Né? É aquele comportamento engessado, sempre as mesmas coisas, certo? Então a gente deixa um pouco ele à vontade, ele vai, brinca, aí a gente vem para a zona de estimulação, que aí é interessante, né? Que é o quê? Que é onde vai gerar aprendizagem, ele vai começar a fazer coisas novas, né? A gente vai tentar inserir nessa criança coisas novas, o aprendizado em si, certo? De coisas novas. Então, vamos lá, a gente gera um estímulo que vai gerar uma resposta, certo?
sempre assim, né? Desencadear, e vai desencadeando naquele momento em que vai ser trabalhado o conhecimento, ampliando o repertório, né? Adquirido um repertório novo, certo? Não mais aquele movimento que ele já sabe repetir. Só que, qual é o segredo? Aí a gente não pode ficar o tempo todo nessa zona, certo? Porque vai ficar chato para ele vai perder o interesse, né? Isso também na maioria das crianças que não têm autismo, acha chato ficar só o tempo todo naquilo ali. Então, se você insiste nessa zona o tempo todo, aí ele vai para a zona de desregulação. É onde você perde ele não, ele vai se embora, aí ele se irrita, ele sai, para você conquistar ele de novo é complicado, entendeu? Então, o que é essa zona de desregulação? Vou explicar para vocês. A gente chama assim, quando o profissional é muito invasivo, né? Ele fica insistindo, invadindo a criança. E força a aprendizagem, ou pode ser chato demais e a criança não vê motivação para fazer, né? Aí ela entra em desregulação. Foi o que eu expliquei no instante. Então, assim, o que é que a gente faz um pouquinho? A gente deixa na zona de conforto e vai para a zona de estímulo. Zona de conforto, zona de estímulo, certo? Então, é por aí que a psicologia vai indo. Dani, você quer falar mais um pouquinho? Para eu não entender só eu falando. Quer interagir, falar alguma coisa? É sempre bom a gente estudar e pesquisar mesmo sobre o tema, né? Uma das coisas que eu falei anteriormente foi a questão do mercado de trabalho. Nós precisamos inserir, né, o autista no mercado de trabalho. É um direito do autista, entendeu? E devem ser incluídas, né, as leis em vigência garantem os seguintes direitos a elas no ambiente profissional, direito à vaga exclusiva, empresas mesmo com mais de 100 funcionários, elas são obrigadas a incluir pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários, né? Pais também os responsáveis, direito da pessoa autista, eles também têm direito à redução do horário de trabalho, sem redução no vencimento, então é uma vaga. Tem um saque também, eu estudei um pouco sobre o assunto, que tem um saque do FGTS para pagamentos de terapias, mas esse direito precisa ser solicitado em juízo, né? Legal. É bastante legal, vagas, né? Nós também ganhamos, eu digo nós, porque nós, como um todo, na sociedade, ganhamos também, agora em 2020, a lei Romeu Mion, não sei se a maioria sabe, é lei de número 13.977/2020, que fala sobre a carteirinha de identificação de pessoas com transtorno de espectro autista, a CITEA. É uma novidade, né, causada aí por essa lei de Romeu Mion, e é para facilitar o reconhecimento de pessoas com autismo pela comunidade, assegurando mais rapidamente o acesso a eles básico, como atendimento prioritário ou serviços públicos e privados, né? Porque muitas das vezes as pessoas não entendem, são preconceituosas e não querem ceder vagas, e é um direito que eles têm, né, diante da sociedade, e essa carteirinha já é emitida aqui no nosso município. As pessoas que não têm esse conhecimento podem se dirigir à Secretaria de Saúde, né, levando a documentação. Na maioria das vezes é sempre a mãe, né? Leva a documentação dela, leva a documentação do filho, né, tudo certinho, para poder emitir essa carteirinha para assegurar o direito do seu filho, porque muitas das vezes, infelizmente, a própria família negligencia por falta de conhecimento, né, e chega lá de uma forma rude, e aí a gente orienta que se dirige à Secretaria de Saúde para poder adquirir. Por quê? Porque a expedição desse documento auxilia no desenvolvimento de políticas públicas, né? Sim. Então, como é que o governo, né, de um modo geral, vai colocar mais auxiliares nas escolas para poder auxiliar esses autistas, se não tem um número,
né, grande, ou um número considerável para poder vir as políticas públicas. Então, a gente também orienta nessa questão todo, todas essas carteirinhas, a carteirinha do autista, essa vaga, né, é um serviço gratuito, tá? As escolas, eu vou agora puxar um pouco para a educação, as escolas não podem cobrar nenhum valor adicional para essas famílias, né? E, graças a Deus não teve nenhum número, mas é bom a gente colocar, né, que é um direito dele na escola ter o transporte, ter auxiliar. Sobre as auxiliares, aí eu vou puxar um pouquinho para os professores. Essa auxiliar, ela vai auxiliar a criança com autismo, mas a responsabilidade dentro da sala é dos professores, entendeu? Ela só vai dar um suporte para eles inteirar, né, ter esse envolvimento com os colegas, com a sociedade, né? Como o Michele falou, eles são um pouco restritos, não querem se inteirar na sociedade, então a gente vai quebrando assim as barreiras com essas auxiliares. Ressalto que não a responsabilidade é do professor e não dos auxiliares, né? Então, é sobre isso. A gente ler, pesquisar mais informações e menos preconceito. Pode dar continuidade, Michele. Então, pessoal, às vezes as pessoas me perguntam se o TEA ele é doença, né? Ele não é doença, certo? Porque ele não tem um agente biológico. Então, não é considerado doença. Ele é considerado transtorno, né? Um transtorno do desenvolvimento, certo? O DSM-5, ele nos dá, né, que é o manual, ele dá os critérios como é fechado, né, esse diagnóstico, né? Então, tem lá, critério A e B. Então, já podemos considerar como critério de diagnóstico, né? O B, ele fala de padrões restritivos e comportamental. São aqueles comportamentos repetitivos, né, que eu falei há poucos instantes, estereotipados e rigidez no comportamento, né? Ele fica sempre fazendo, roda e vira, ele faz a mesma coisa. Ele vai, faz uma coisa, às vezes volta, né? Então, isso é chamado de estereótipos e padrões de rigidez comportamental. O C, ele tem todos esses dois, o A e o B, presente, né? E ele também leva em consideração que todos esses padrões de comportamento, ele tem que vir nos 36 meses de vida da criança, certo? Na primeira etapa, né, da infância da criança, ele tem que apresentar esses comportamentos. O D vai mais que ele fala o quê? Que todas essas questões ou dificuldades trazem algum prejuízo. Elas atrapalham ou causam alguma questão quando a gente, por exemplo, fala no convívio social dela, ou quando falamos de alguma atividade ocupacional, por exemplo, nas atividades da escola. Tem tudo isso prejudicado. Dentro do TEA, ele é dividido em 3 níveis, que foi uma das perguntas que já fizeram para a gente quando a gente começou a postar sobre nossa palestra de hoje, sobre o nosso encontro aqui de hoje, nossa live, que foi sobre autismo. Então, eles perguntaram quais os níveis do autismo, né? Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho. O nível 1, ele é considerado um nível leve. O que é que ele compromete? O nível de suporte que esse paciente necessita é pouco, certo? A criança consegue executar tarefas do dia a dia, né, com uma certa autonomia. Tem poucas horas de terapia e não precisa de um acompanhamento tão próximo. Esse é o nível leve. O nível 2, que é o nível moderado, ele já necessita um pouquinho mais de suporte,
Ele vai precisar também, nas atividades do dia a dia, ele precisa de alguma observação. E nas atividades escolares, por exemplo, ele já precisa de um acompanhamento escolar. O nível moderado, o 2. O 3 é o nível mais severo. Ele exige um maior comprometimento, ele exige maior tempo, né, com essa equipe multiprofissional. Né? Existe também, ele exige mais atenção dos pais e cuidadores. E praticamente todas as atividades que ele faz, ele precisa ser acompanhado por esses cuidadores. E quais são os profissionais que vão dar esse diagnóstico do TEA? Mais uma vez, eu vou repetir. Neurologista, neuropediatra, pediatra também. Então, se você que está em casa, está nos assistindo, e você suspeita ou do seu filho, ou de algum parente, em vez de ficarem no achismo, no disse-me-disse, procurem algum profissional, né? Esses profissionais que eu estou dizendo, que eles vão poder esclarecer melhor e vão fechar um diagnóstico, para que assim vocês vão buscando o que Dani falou há poucos instantes, é o direito, né, deles, porque existe e precisa mesmo, porque precisa de equipe multiprofissional e tudo isso exige dinheiro, né? Então, assim, busquem os profissionais para que feche esse laudo e aí ele vai indicar quem são os profissionais que você vai ter que buscar para estar ajudando o filho de vocês, né? Um parente, um amigo, certo? E é isso, gente. Qualquer dúvida, pode perguntar. Minha fala foi essa aí, tá bom? Um abraço. Não, eu ressalto que nós temos para o autista a lei Berenice Piana, né? Lei Brasileira de Inclusão, e vem, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência. E nós temos também a Lei Municipal, né? A Lei Municipal... Oi, Débora, boa noite. Desculpe, Dani, te interromper. Débora está aqui falando. A informação que temos é que a carteirinha que está sendo confeccionada em Simão Dias é a CIP-TEA. E aí, gente, contem como é que está funcionando. Nós temos... essa é a lei, né? É a lei brasileira, né? Lei de número 13.977, que é a Lei Romeu Mion. E nós temos isso. E nós temos a lei municipal, né? Dispõe sobre políticas públicas municipal para garantir a proteção e a ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e seus familiares. A lei de número 930/2021, 31 de maio. É muito interessante. Orientamos também as famílias, né, que porventura identificar que o seu filho tenha autismo, ela dê uma leitura, busque os seus direitos, seja ele na saúde, na educação, na assistência, e se inteire do assunto, né? Não negligencie o seu filho ou sua filha, porque muitas das vezes com vergonha, sem o apoio da família, um vizinho que critica, né? A gente sabe muito bem como é essa sociedade, né, preconceituosa, que eu venho sempre batendo na mesma tecla, mas a gente está aqui para desconstruir e juntos conscientizar a população, entendeu? E é isso, a minha fala é essa. Qualquer coisa, estamos à disposição, né, Michele? Caso não, nós trabalhamos no RECA, no projeto RECA, mas nós temos a Secretaria de Saúde que pode levar essa informação, nós temos a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, o CRAS, que é a porta de entrada, né, para as políticas públicas. Então, assim, quem se achar no direito, precisa também passar, né, Michele, essa questão do psicólogo, né, como você mencionou aí, e é isso. Não negligenciar os seus filhos, e sim adquirir os direitos que perante a lei, seja ela federal, estadual ou municipal, se tem direito, precisa,
né, que a lei seja cumprida. E é isso, pessoal. Na nossa fala, a nossa live é mais uma questão de mais informação, menos preconceito nesse abril azul, que é a conscientização do transtorno de espectro autista. Minha fala é essa, Michele. É isso, pessoal. Um beijo, uma boa noite a todos. E final do mês, próximo mês de maio, teremos outra live. E em breve vamos dizer o tempo dela, né? Você já tem aí o tema da próxima live? Não. Ainda não peguei. Não peguei. Mas acredito que seja a exploração da criança e do adolescente. Eu não tenho certeza, não. Mas a gente depois vai anunciar aí que o mês que vem teremos outra live. Isso. Então, pronto. Foi aí nossa fala. Uma boa noite a todos. Só uma coisinha. Teve algumas perguntas aqui, eu fui anotando rapidamente. O que é o autismo, a gente já falou. De que forma as escolas e instituição poderiam estar sendo qualificadas a receber crianças com autista? É garantir o auxiliar, o apoio da sala, já previsto em lei, né? É importante que os professores busquem informações, que a própria rede de educação proporcione capacitações acerca desse tema, né? Porque não adianta o profissional na sala, não adianta sem uma capacitação contínua, né? Porque cada tempo vai mudando. Então, a escola é um ambiente riquíssimo, né? Em estímulos, seja ele pedagógico ou sensorial, mas a escola é um principal ambiente social da criança, né? A escola e os professores têm um papel importantíssimo na inclusão das crianças e adolescentes. Não tem como fluir, né? Tem falado para a gente apoiar e dar uma evolução mesmo para os autistas. Outra pergunta que eu anotei é a diferença de um autista e TDAH. Pronto, eu respondo. Você pode responder essa, por gentileza. Então, gente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele leva principalmente os problemas de hiperatividade, impulsividade, ou seja, ele é um comportamento mais de inquietude, certo? Ele não tem comprometimento nessa área social, né, e comportamentos engessados. Já o autismo, que é esse transtorno, que leva esse problema de interação social no qual a criança não consegue conhecer, né, os processos de interação social, os problemas de comunicação, de linguagem, certo? Que não tem no TDAH. E vamos lá, movimentos repetitivos, como eu falei, interesses restritos, que não é característica do TDAH. Agora é o seguinte, tem uma coisa interessante, que eu voltando ali pesquisando mais, é muito mais comum o TDAH do que o autismo. 6 vezes mais. Vocês sabiam disso? Desconfiem quando vocês começarem, por exemplo, o chefe de vocês começar a pedir, tipo, 3, 4 coisas. Você não consegue realizar todas, ou você não se lembra. Você faz 1 ou 2 e você não se lembra. Então, você precisa estar anotando. Desconfie disso. Assim, nunca é demais. Eu vou falar um pouquinho do TDAH, eu sei que não é a temática, mas eu posso jogar essa temática lá para frente, porque assim, como é tão comum, né? E ela explica muitas coisas da nossa vida, até alguns traumas que a gente tem, como por exemplo, fim de relacionamento, você ser demitido do emprego, né? Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim com 45 anos, que ela descobriu que tinha TDAH, ela disse, pronto, agora eu entendi por que eu passei por tanta coisa na minha vida e eu não sabia por quê, né?
Então, assim, nunca é tarde para você descobrir. Aí você pode dizer, ah, mas eu já saí da escola, eu não estou mais estudando. Mas não, entendeu? Então, você pode descobrir, você pode fechar algumas coisas na sua cabeça, compreender algumas coisas que aconteceram com você. E, de repente, você só tinha TDAH. Entendeu? Então, é interessante isso. E eu fiz umas Exato. anotações aqui, assim, só para a gente fechar, né? No TDAH e a comparação com o autismo. Observem aquela criança que é muito agitada e quieta, que não se interessa em parar para interagir com outras crianças. Ela é agitada, inquieta, mas ela não gosta de interagir com outras crianças. Ou que não olha muito nos olhos, que se interessa mais em interagir com objetos do que com pessoas. Ela tem essa preferência de interagir mais com objeto do que com pessoas. Distúrbio de sensibilidade auditiva ou pouca sensibilidade à dor. O autista ele tem muito isso, ele não gosta, a maioria dos autistas ele não gosta de barulho, desconcentra demais, irrita ele barulho, principalmente de fogos, né? A gente está sabendo aí também, aqui em Simão Dias, tem uma lei em relação a isso que está na Câmara, para tentar, né, tirar esse negócio de fogos em festejos e inaugurações. A preferência também por determinados objetos ou por assuntos. Tem que levantar suspeita de autismo com todas essas características que eu falei, certo? Então, como eu falei, se você suspeita e tem características, está vendo alguma criança com essas características, não olha muito nos olhos, não tem interesse em brincar com outras crianças, certo? Vai no psiquiatra, vai no neuropediatra, me enganchei agora, desculpe, no neuropediatra, certo? Então, para ver essa avaliação diagnóstica, e daí ele vai poder te orientar melhor quais são os outros profissionais que você vai ter que procurar, tá certo? Acho que respondi. Exato. Outra pergunta foi os níveis, quais são os níveis existentes, você já explicou aqui, né? Quais são os níveis Outro também foi os benefícios governamentais, o autista tem direito, eu já mencionei que foi, né, a questão da carteirinha, a questão do BPC, né? E a última que pergunta foi qual o suporte público para as mães de autistas? Eu acredito que seja buscar caminhos como psicoterapia nas unidades básicas de saúde, também buscar equipamentos como os CRAs, né, que é porta de entrada para as políticas públicas, né, para assistência, e ser encaminhados para os órgãos competentes para buscar orientações acerca desses direitos, né? Foram somente essas perguntas que foram feitas, e é isso, pessoal. A gente levar informação e menos preconceito, né, com as nossas crianças. Sim, claro, com certeza. Eu ressalto, quando eu falo, eu fico um pouco assim, emocionada, no sentido dessa lei municipal, né, que foi em 2021, como é que eu posso O Instituto Ana Carolina está aqui, olá, boa noite. Já foi aprovado, a luta do nada, só falta a Instituto. regulamentação, né? O Oi? Instituto Ana Carolina está mostrando aqui para a gente que a lei dos fogos já foi aprovada e sancionada, só falta a regulamentação. Então, né, precisamos. Mas está emocionada. Né? Então, eu fico com essa lei municipal, eu me emociono com essa luta do Instituto Ana Carolina, dessa busca incansável, né, por direitos, né? Parabéns ao professor e sua família, né, pai e duas autistas, que luta incansavelmente por direitos, né, não somente para suas filhas, e sim para a nossa sociedade. Então, a gente precisa se espelhar muito mais, envolver, incluir e deixar esse preconceito do lado, né? E envolver na sociedade
os autistas. Eu encerro a minha fala por aqui. Michele, muito obrigada pela oportunidade. Até breve. Até breve. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.